Ezequiel 22, boa noite a todos. Foi aí, Gil? Ezequiel 22. Ezequiel 22 diz o seguinte, irmão. Primeiro você achou Ezequiel 22? Sim, está difícil. Fala para quem não está do lado assim, ó, tem uma boa notícia para você. Uma notícia para você. Vai começar a escola dominical. Vai começar a escola dominical. Aí vai ficar mais fácil. Aí vai ficar mais fácil. Amém? Entre Gênesis e... Entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Ezequiel 22, a partir do 26. Presta atenção, meu irmão. Isso aqui tinha que ter vindo da boca de profeta mesmo. Porque, ó, o título, não sei se vocês viram, chama As Abominações de Jerusalém. E aí está escrito aqui, profeta Ezequiel: os sacerdotes transgridem as minhas leis, a minha lei, e profanam as minhas coisas santas. O profeta falando em nome de Deus aí, né? Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados escondem os meus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubado, vendo vaidade e bendizendo-lhe mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Repita comigo, fala assim: e busquei dentre eles um homem. Olha para mim e fala assim, ó, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Aí 31, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor as consumi, fiz do que seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos essa palavra diante de Ti. Fala conosco, Senhor, abençoa os nossos dízimos, nossas ofertas, derrama da Tua graça, que haja provisão para a Tua casa, Senhor, e abra o nosso entendimento para a Tua palavra, para que possamos aprender cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou falar uma coisa. Esse capítulo de Ezequiel 22, se você quiser anotar depois, é um dos capítulos que Deus dá uma das maiores cajadadas em seu próprio povo. Em toda a Bíblia, não sobra para ninguém. É sacerdote, é profeta, é povo, é rei, para todo mundo. Por quê? Porque estavam cheios de abominações na terra de Jerusalém. E aí, o que tinha de abominações? A gente pode ver aqui, eu vou comentar algumas. Versículo 26, né? Ele diz assim: os sacerdotes transgridem, profanam com o santo e tudo mais. O que isso significa? Pastores que permitem coisas profanas e santas na casa de Deus, sangue derramado. Às vezes a casa de Deus hoje em dia, né, vamos pegar para os dias atuais, tem de tudo dentro da casa de Deus, não é verdade? Tem até balada, acho que dentro da casa de Deus hoje em dia, se você for ver direito. Profanos. É isso que o profeta está falando. Versículo 27. Os príncipes, né, os prefeitos, governadores, por exemplo,
São como lobos que arrebatam a presa para derramar sangue, para destruir almas, para buscar a avareza. Isso, qualquer semelhança é mera coincidência. Prefeitos, governadores, presidentes, que esfolam o povo, derramam até sangue, porque eles querem o quê? Dinheiro. Mais para baixo, versículo 28, falsos profetas falando, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado. E ele continua, versículo 29, como que fica o povo oprimido, sendo roubado, apanhando. E aí Deus vira e faz esse versículo 30, busquei um homem, faz assim, ó, um homem. Ele estava procurando um homem na terra de Jerusalém, para que pudesse ficar entre a terra e ele. Para quê? Para que eu não a destruísse. Mas não achei ninguém. Sabe o que isso significa, irmão? Quem é que fica na brecha entre uma situação e outra? Sim, uma pessoa e uma situação. Quem é essa pessoa que fica entre, lutando, tipo, a terra de Jerusalém, eu vou lutar por ela, pedir perdão por ela diante de Deus? Quem é essa pessoa? Que ora pelo outro. Ok? Intercessor. Deus estava procurando um intercessor na terra. Quantos ele encontrou? Nenhum. Mas se ele tivesse encontrado, o que ele ia fazer? Ele não ia fazer o que com a terra? Destruir. Vocês estão vendo a importância de um intercessor? Vocês estão vendo a importância porque eu falo que a gente tem que orar e interceder e aprender a orar? Isso são as coisas que eu mais quero ensinar vocês e incentivar vocês. Isso pode mudar o destino de uma terra? Sim ou não? Sim. Não está aqui? Isso pode mudar o destino de uma terra. Interceder, irmão, né, do grego, significa concordar, encontrar para conversar, a descrição de um encontro, a ideia de discutir com uma pessoa em nome de outra. É você vai diante de Deus e fala, Senhor, perdão, ó, eles fizeram isso, fizeram aquilo, perdão, calma, tá, ó. Porque Deus, ele é o quê? Ele é um Deus justo. E ele compactua com o pecado? Não. Pecado requer justiça. Por isso que nós temos o quê? O sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, que faz toda a diferença. E sabe o que eu andei pensando? Sabe uma pessoa feliz nessa terra? Sabe quem é uma pessoa feliz nessa terra? É uma pessoa que tem um intercessor. Não é verdade? Às vezes, irmão, olha para cá, a pessoa nem merece, certo? Mas tem alguém que faz o que por ela? Que intercede, que oferece sacrifícios, que entrega oferta, que clama, que jejua. E a pessoa acha que ela tem sorte no mundo. Irmão, olha, uma coisa boa é você ter um intercessor. Não é coisa boa? Para um filho, então, para um filho, nada melhor do que um pai intercessor. Fala. Eu acho que em vez de ter padrinho, devia ter assim, eu te nomei intercessor, né? Isso é bênção, meu irmão. É alguém que vai estar orando por você, clamando por você. E isso faz total diferença na vida do quê? Das pessoas. Eu lembro quando eu fiz curso de intercessão lá na Neuza Tioca, que um dia ela falou que tinha uma igreja lá no Guarujá, no Toral Norte, acho, que eles oravam, intercediam e entregavam louvor 24 horas por dia. Falou que só de você chegar na beira-mar, você nem chegou na igreja, você já sentiu um mover diferente. Esse é o meu sonho com
projeto. Um dia, em nome de Jesus, eu vou estar vivo ainda. E eu vou ver 24 horas de oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos alcançar pessoas e vamos fazer um relógio. E em nome de Jesus, se estiver aqui em qualquer outro lugar, as pessoas de longe já vão sentir a presença de Deus. Hã? Forte demais. Oi? Forte demais. Isso é muito Pela de oração. Na outra igreja a gente fazia. Não, é o meu sonho. É por isso que eu estou começando uma vez, cada um por dia. Quero que vocês criem um hábito. Porque isso, irmão, ó, não tem como. Se o cara é crente, família de crente, você vê um filho abençoado, olha para o pai e para a mãe. Ou às vezes para o vô, né? Aquele que clama. Isso é bom demais, irmão. Isso muda a história da vida das pessoas. Isso muda nações. Isso muda tudo. E é justamente isso que a gente precisa no Brasil hoje. Vocês concordam comigo? Não é muito pecado que nós temos aqui nessa terra? Alguém precisa interceder, senão o Senhor vem com jugo. Com razão. Amém? Amém? Amém. Está claro? Então eu queria colocar para vocês alguns papéis de intercessor. Segundo os evangelhos, né, que a gente está estudando sobre a vida de Jesus. Abra a Bíblia aí em Lucas no capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5, 17. Presta atenção. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que vinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Até aqui, eu não vou ler o restante, é mais para vocês entenderem. Fala assim, ó, o intercessor é aquele que pede perdão. Pelo outro. Não tem como, irmão. Tem que pedir perdão. Uma das coisas que eu vejo que é mais triste dentro das igrejas, as pessoas não têm o costume de pedir perdão. Acham que é uma reza, acham que é uma coisa sem a menor importância, mas não é. Isaías 59:2 fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Amém? Você quer que Deus fique separado da sua vida? Você quer que Deus fique longe da sua vida? Então, alguém precisa pedir perdão sobre a sua vida, sobre a sua ação. Eu vou falar no culto que vem, que é quando a gente toma uma atitude. Mas hoje eu quero falar do intercessor. O intercessor, ele tem que pedir perdão pelos erros. Amém? Daquilo que eu percebo que é o meu erro, é o erro da Daniela, da Giovana, do Rafael, eu peço perdão em nome deles. Não sei nem se eles pediram, mas eu peço perdão em nome deles. Por vocês, por todos que eu lembro, que às vezes cometeram algum erro, que eu percebi, ou vocês me falaram, eu peço perdão em nome de vocês. Por quê? Porque alguém tem que pedir perdão. E isso é extremamente importante, porque a gente tem que entender que o perdão é o começo para Deus agir na sua vida. Amém? Amém. Vocês perceberam nesse texto
tinha um homem paralítico e alguns, sei lá, devia estar numa maca, uns 4 pegaram para tentar chegar até Jesus. Só que estava uma multidão naquela casa, eles não conseguiram. O que eles fizeram? Quebraram o telhado. Fala assim, não deu por aqui, subiram o telhado. Imagina subindo o telhado com a maca, irmão. Que fantástico. Certo? Com a maca, com a cadeira de roda, seja lá o que for. Tiraram as telhas. Eu não sei se é fácil ou não, mas eu fico imaginando a cena. Amarraram, fizeram uma engenharia lá, subiram, fizeram uma roldana. Jesus pregando e me aparece. Irmão, você viu o que Jesus falou diante daquela situação? Vendo-lhes a fé. Ele falou no plural, não foi? Sabe o que isso significa, irmão? Isso significa que Jesus não estava olhando só para o paralítico, porque ele seria um homem, certo? Ele estava olhando para a fé de quem? Alguém estava trabalhando por aquele homem. Vocês concordam comigo? Vendo-lhes a fé. Rapaz, esses caras têm fé. Olha a importância de ter alguém lutando por nós, intermediador. Vocês estão vendo? E a primeira coisa que Jesus vira para o paralítico e fala é o quê? Tá. Mas ele queria ser curado, não queria? E Jesus fala o quê? Os seus pecados estão perdoados. Por isso que eu... Olha para mim. Você está vendo a importância de você ter os seus pecados perdoados para Deus poder agir na sua vida? Isso é muito sério. As pessoas às vezes não dão valor para isso. Depois Jesus falou, ele percebeu os fariseus, ele falou, tá bom, então se é melhor falar levante e anda, eu falo levante e anda. Mas primeiro, ele viu a fé das pessoas por aquele homem e perdoou os pecados. Por isso, irmão, quando a gente começa a ver as coisas, quando a gente vê lá Neemias 1,6, Deus, faço confissão pelos meus pecados, dos filhos de Israel que pecaram contra ti, também eu e a casa de meu pai. Neemias, quando ele sentiu no coração de Deus para restaurar os muros de Jerusalém, quando ele orou a primeira oração diante dele, de Deus, o que ele fez? Fala assim, pediu perdão pelos pecados dele e da nação. Foi a primeira coisa. Antes dele ir para Jerusalém, antes de começar a chamar as pessoas para subir os muros, antes de qualquer coisa, ele orou e falou: Senhor, me perdoa pelos meus erros, pelos erros do meu pai, pelos erros da minha nação. Age no nosso meio. Ele agiu como intercedor em nome de quem, irmão? Em nome de quem? Do povo inteiro. Se a gente pegar, a mesma coisa aconteceu diante de Daniel. Daniel 9, de 3 a 6, ele vai falando entre outras coisas: Deus, eu confessei, nós pecamos, nós temos cometido iniquidade, nós fomos rebeldes, nós não demos ouvido aos profetas. Ele confessou. Por isso que todos os dias antes da gente começar qualquer coisa aqui, eu clamo para você orar e pedir perdão, confessar os seus pecados. Amém? O intercessor, ele precisa interceder. Ele precisa pedir perdão pelos pecados. Vocês lembram que a gente falou algumas semanas atrás de Moisés? Lembra? Quando eles fizeram o bezerro de ouro? Deus falou: é o teu povo. Eu vou consumir esse povo. Aí levantou quem? Quem que levantou? O intercessor. Falou: mas o Senhor vai matar esse povo? O Senhor tirou da terra do Egito. O Senhor fez tantas maravilhas. Não faz isso, Senhor. Tem misericórdia. Perdoa.
Vocês estão entendendo o quanto o intercessor ele muda, irmão? Eu estou falando que ele muda uma nação. Imagina se nós formos uma igreja de intercessores, clamando por essa cidade. O que você acha que vai acontecer com essa cidade? Fala assim, ela vai ficar pequena. Vocês creem nisso? Porque se Moisés fez por um país e mudou, se Daniel fez por um país e mudou, se Neemias fez isso por um país e mudou, se Deus falou lá para Ezequiel, se tivesse eu ia mudar a história de Jerusalém. Se nós formos mais de o que Deus não pode fazer numa cidade? Vocês concordam comigo? Agora, por isso que eu quero colocar essa prática. Ore, intercedam, não somente pelos seus filhos, por vocês, mas pelo teu país, pela tua nação, pela tua cidade, pelo prefeito, por todos. E a primeira coisa é o que? Perdoa-se. Que a gente tem o costume de saber de um erro, né, do presidente, seja lá quem for, você é um safado, vagabundo, não sei. Senhor, perdoa o que ele fez. Tenha misericórdia. Levanta pessoas justas, corretas, para presidirem na nossa nação e tudo mais. Amém? O que vai mudar a história de uma nação, de uma cidade, são, melhor dizendo, os intercessores. Aquele que clama, aquele que esquece de tudo. Enquanto estão brigando por ego, ele está lá no monte, trancado no quarto, orando, jejuando, clamando, para que as coisas sejam transformadas. Amém? Amém? Amém. Então fala assim: Senhor, eu quero ser um intercessor pelo meu próximo, pela minha cidade, pela minha nação. Me ensina, Senhor, porque eu creio que através da minha oração, da minha intercessão e da intercessão dos meus irmãos, os pecados serão perdoados e a situação vai ser transformada em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. É assim, meu irmão. É fogo na bobina. É força. É clamor. Não é para esmorecer. Segundo ponto. Eu quero só mencionar, você não precisa abrir, porque são muitos versículos que eu vou ler hoje, senão não vai dar tempo. Mas eu vou ler aquele trecho. Olhem para cá. Eu vou ler aquele trecho daquela mulher adúltera, que fala lá em João 8, da mulher adúltera, que daí levaram diante de Jesus, jogaram e falou: foi pega em adultério. O que a lei diz, Senhor, para fazer? Eles estavam esperando o quê? Mata. Jesus vira e fala aquela célebre palavra. Qual foi a palavra? Não. Quem não tem, atire a primeira pedra. E aí eles começaram a série. Fala assim: o intercessor. Deixa o acusador. Sem palavras. Amém? Você crê nisso? Amém. O intercessor deixa o acusador sem palavras. A gente tem que entender a gravidade, a grandiosidade desse ponto, irmão. Porque o intercessor, olhem para cá. Ó, o intercessor está aqui. O inferno embaixo, o céu em cima, certo? Aonde que o intercessor ele se encaixa? Ele só faz um elo com o céu? Não. Ele guerreia. O intercessor é o cara que mais sofre dentro da igreja. Ou
possivelmente depois do pastor. Se o pastor é intercessor, ele sofre 2 vezes. Porque é natural. Ele fala com Deus. E ele guerreia no inferno contra o mal. A partir de quem? Da vida das pessoas. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. João 17,15 fala: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Fala assim, essa é uma frase para você sempre lembrar. Sabe qual? Senhor, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai Nosso, quando a gente fala de Pai Nosso, o que Jesus ensina lá no Pai Nosso? Se livre de nós, não deixe nós cair em tentação e... de novo! Fala assim, de novo. Porque o intercessor, ele clama para que seja liberto do mal. João 17 é o capítulo que fala de um intercessor, Jesus Cristo. Como a gente tem que interceder pelas pessoas. E um dos pontos é esse. Ele intercede para que nós sejamos libertos do mal. Mas esse não é só esse o ponto que eu quero falar. Eu quero falar, dar mais ênfase do lado do acusador. Irmão, o que mais tem hoje em dia são acusadores. O diabo levanta pessoas que você conhece, que você não conhece, de dentro da igreja, de fora da igreja, para vir te acusar. Não é verdade? A pessoa fala, você é a pecadora. Você merece morrer. O que ela merece, Senhor? Ela pecou. O que fala a tua lei? Olha para cá. Isso aqui é uma chave interessante. Como que Jesus saiu desse checkmate? Porque olhem para mim. Biblicamente falando, pela lei, uma mulher adúltera merecia o quê? Morrer, apedrejado. Foi isso que eles levaram diante de Jesus, para que Jesus falasse o quê? Exatamente isso, certo? E como que Jesus ia sair dessa? Fala assim, nós temos que entrar na cabeça, mexer na consciência do inimigo. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava como intercessor daquela mulher nessa hora, não estava? Ele deu ali, agora eu vou orar, vou jejuar, vou mandar cair fogo no céu. Vocês estão olhando? Ele falou assim, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Vocês entenderam? A força disso? A força que a gente tem para realmente entrar na cabeça do inimigo? Você sabia disso? Isso é muito forte, não é? Você é boa nisso. Daniela é boa nisso. Eu já coloco para brigar. Ela fala assim, ó, faz isso. Fala aquilo. Bota esse ponto. Não é? Mata, vírgula mata. Irmão, a gente tem que ser sábio, porque isso é discernimento. Vocês estão entendendo? O inimigo vem para te cutucar, fala, vai, você não tem saída agora, na lei fala isso, não sei o que lá. E aí vem uma luz divina que fala assim, não, responde isso para ela. Ó, repita isso, mas repita com gosto. Você fala assim, eu não tenho. Vamos falar assim, fala assim, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Que eu não tenho. Eu não sou obrigado. A dar resposta. Para o meu acusador. Você não é obrigado a dar resposta para o seu acusador. Nunca.
Jesus deu uma resposta? Jesus deu uma resposta ou ele deu uma pergunta? O que ele fez para o acusador? Ó, ela pecou, merece morrer apedrejada. O que o Senhor diz? Ele não falou, tem, não tem. O que ele fez? Uma pergunta. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a pessoa ficou pensando. E é isso aí. Você tem que tirar. A gente precisa aprender essas tiradas. A gente precisa começar a fazer pergunta para esses demônios safados, vagabundos. Perdão, estou ao vivo. Vocês têm que aprender que mostrar que o demônio tem que ficar calado na tua presença. Mas pela palavra que sai da tua boca. Amém? É dessa forma que o intercessor age. É dessa, por isso que o psicólogo é bom nisso, que ele vai mexer na sua mente, vai te fazer pergunta. E você vai, Os testes são perguntas. Os testes são perguntas. Você entende como que a gente vence o inimigo? Eu vou orar, eu vou desmamar na cara. A gente tem que aprender que não tem que dar resposta para o acusador. Ô Jesus, no outro texto, com que autoridade você batiza as pessoas? Os sacerdotes lá. E aí eles falaram, pensaram, não foi Jesus que falou, né? Eles viraram e falaram, com que autoridade você faz? Ele falou, de João? Outro, não estou lembrado. Mas Jesus virou e deu uma outra pergunta para eles, que eu não estou lembrado agora. Eles ficaram meio assim, eles falaram, eu não sei te responder isso. Ele falou, eu também não tenho que responder as coisas para vocês. Saiu andando. Jesus é maravilhoso, né, irmão? Ele é único, ele é Deus. Mas não fica, o demônio veio e lançou, te acusou. Pá, você não faz aquilo. Preciso responder, não vai ficar assim. Pinta, né, a cara, vai agora. Vira bate-boca. Se eu tivesse estudado essa mulher, irmão, eu tinha umas preguinhas que eu estava com menos aqui, acho. Ela estava mais retinha aqui, assim. Isso é verdade. Mas amém, né? Estou aí. 39 anos, quarta-feira, irmão. Corpinho, altura de 15, mas estamos caminhando. Você entendeu, irmão? Você tem que gravar isso. Porque todo mundo é acusado, o demônio vem para mexer, para cutucar. E você fala, o que eu faço? Primeiro, já fica em paz e fala assim, eu não sou obrigado a responder. Vou orar e vou ver o que Deus fala. E aí é uma perguntinha que você vai lançar assim, ó, slaf. É resistir ao diabo e ele vai fazer o que de vós? Vai embora. Não tem o que fazer. Certo? Fala aí. Não, depois eu vou botar no grupo esse salmo é lindo, que é exatamente isso que você falou. Ele range. Um dia, esse aqui eu pirei. Eu falei para Deus, acho que eu já até comentei aqui. O profeta da juíza, lembra? Uma das filhas espirituais do profeta é uma juíza. E ela foi levada para um tribunal que estavam acusando ela de alguma coisa. Estavam inventando um monte de coisa. E começa e o cara falando, e falando, e falando. E ela chamou ele para ir junto. E ele parado, escutando. Aí o juiz virou e falou assim, para o lado dela, né? Advogado, você quer falar alguma coisa? Aí ele virou para ela e falou para a advogada dela, falou assim, pergunta qual é a acusação que tem contra você. O que é? E o promotor, seja lá quem for lá, o que você tem contra essa juíza? Peraí, você está falando um monte de coisa, mas você não tem nada contra ela? Não.
não tem o direito de fazer isso contra ela. Caso encerrado, ela ganhou. E se a gente tenta se justificar? Não é verdade? Não, mas sabe o que é? Na Copa de 70, Joga. Deixa o demônio ficar quieto, porque em nome de Jesus, essa é a estratégia que o Senhor deseja para nós. Fala assim: eu como intercessor. Eu vou, quando o inimigo vier diante de mim. Para me acusar. Eu não vou responder. Eu vou buscar estratégia. Deus vai falar comigo. E eu vou lançar uma pergunta. Uma frase. E eu profetizo. Vai deixar ele de boca calada. Resistir ao diabo. E ele vai fugir de vós. Eu profetizo. Me dá discernimento. Me dá a tua palavra. Porque o acusador vai voar bem para longe de mim. Sem palavras. Eu creio nisso. E eu profetizo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, quando vem um acusador, você que é colérico, pode reagir na água, respira, toma uma água, fala: só quero uma frase, uma palavra. E dá no meio, irmão. Slap, punch. É o Batman, lembra? Punch. Caiu. É jab. Depois eu ensino na prática. Terceiro ponto. Fala assim: o intercessor. Paga o preço. Pelo outro. Fala assim: ele é guerreiro. Ele não cede. Ele não cansa. Ele vai para cima. Você crê nisso? Amém. Irmão, eu não vou ler, mas eu vou comentar. Lucas 8, 42 a 46. O pai com uma filha única que tinha morrido. Ele tinha uma coisa, fala assim, ele tinha uma posição, focada. Sabe o que é você ter uma posição focada? Você ter uma posição focada, as pessoas falavam para ele: não importuna o mestre, tua filha morreu. Mestre, o senhor pode ligar? A pessoa ri, a Bíblia fala que as pessoas riam dele. Às vezes não tem pessoas que ficam rindo, às vezes, das nossas atitudes. Você acha que vai dar certo? Acha que vai dar certo? A Bíblia está falando isso. Riam dele, não importuna o mestre. E ele era príncipe de sinagoga, chefe, um dos principais da sinagoga. Ele não se importou com nada. Ele foi diante de Jesus, ele rogou, ele se prostrou, ele deixou o título de lado e colocou Jesus em foco. Irmão, ele era um judeu, príncipe de sinagoga, e aceita Jesus rolando. Ele não quis nem saber o que iam falar, o que iam fazer. Ele era o maioral. Ele foi, se ajoelhou diante de Jesus, se prostrou. Todo mundo falando: sua filha já morreu, cala a boca, riam dele, não estou nem escutando. É focado, sabe, focado? Você não vê o resto. Você não vê as pessoas reclamando, te xingando, zombando, reclamando. Você não vê as dificuldades. Você não tem ego. Mas eu sou um príncipe da sinagoga, eu sou um líder da sinagoga, eu sou um chefe. Não, eu não sou nada. Diante de Cristo eu não sou nada. Eu tenho uma mente. Qual é a minha mente? Eu vou ficar focado. Por quê? Porque eu creio que Ele pode fazer a minha filha ser ressuscitada. Qual que foi o final da história? Qual que foi? A filha dele ressuscitou. Sabe o que isso é aprendizado para nós, irmão? É o que eu falo em muitos cultos: seja focado. Porque muitas vezes a gente perde as nossas batalhas porque nós não somos focados. A gente começa a olhar para cá, de repente surgiu um negócio ali, a gente já vai para lá e não sei o que.
É que nem ele começa a clamar pela filha dele, aí vem um e começa a zombar, você fala, puta, né? Mas tua filha morreu, para, né? É verdade, né? Não é assim? O diabo vem para quê? Para nos distrair. Você tem que ter foco, irmão. Você tem que ter foco pelos seus objetivos e você tem que pagar o preço. Ele pagou o preço pela filha dele. A filha dele morreu e ressuscitou. Você entende isso? Ela morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas por quê? Porque ela teve foco. Ele tinha uma posição focada. E isso fez a diferença. Fala assim, eu tenho que ter uma posição focada. E acreditar em Jesus. Até o final. Até o final, irmão, fala assim, é até o final. Até o final. Acabou. Não desfoque daquilo que o Senhor deseja. O intercessor, ele continua. Todo mundo para, mas ele continua. Possivelmente todo mundo parou, a mãe, os irmãos, a avó, não, deixa agora, já ele falou, não, não, não e não. Eu vou até o final. Mas você vai falar que esse Jesus, você é da sinagoga, você é chefe da sinagoga. Eu vou falar com ele, me prostrar diante dele, porque eu creio que ele pode ressuscitar minha filha. E todo mundo pode me zombar, mas eu vou continuar. Amém? Amém. Isso é pagar o preço até o final, irmão. Um outro exemplo, que vocês já sabem também muito bem, aquela mulher cananeia da filha endemoniada, que fala lá em Marcos 7, 24 a 30. Aquela mulher, irmão, teve uma posição, fala assim, posição de serva. Posição de serva. Sabe o que é posição de serva? A filha dela estava endemoniada. Ela era cananeia, ela era lá da região de Tiro e Sidom, lá da região de Jezabel. Ela não fazia parte de Israel. Mas a fama de Jesus já tinha chegado para aquele lado. E é tão interessante esse texto, porque ela grita, eu estou só lendo aqui o que eu anotei, né, desses versículos. Ela grita, ela roga, ela adora, socorre-me, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se lança aos pés dele. Olha quantas coisas ela fez diante de Jesus. Ela se humilhou, irmão. Ela se jogou lá embaixo. Então isso é tão verdade, porque Jesus estava vamos dizer assim, numa correria, que ele estava, eu acredito que ele estava até cansado das suas peregrinações. A Bíblia diz o seguinte, olha isso, não precisa abrir, Marcos 7, 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, fora de Israel. E entrando numa casa, olha que, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouviu falar dele e foi até ele e lançou-se aos pés. Olha para mim, Jesus, irmão, eu creio que ele saiu de Israel, para quê? Se esconder. Ele está cansado, eu acho. Só que ele não imaginou que ia encontrar com uma serva. Que ela começou a clamar, e aí ele vira e fala, eu vim para os judeus, em outras palavras. Eu sei que eu não estou em Israel agora, mas eu vim por eles. E ela fala, mas tem misericórdia de mim. Aí ele fala, não é bom eu pegar do pão que está na mesa e dar para os cachorrinhos? Não foi isso? Que analogia é essa, irmão? Vocês entenderam? Quem está na mesa? Os judeus, certo? E os outros povos seriam o quê? Os cachorrinhos. Não é justo eu pegar do pão que está na mesa e jogar para os outros povos.
E aí ela solta aquela frase emblemática, né? Que até dos cachorrinhos, tipo assim, me dá as migalhas, eu quero as suas migalhas. Irmão, é embaçado escutar um negócio desse, não é? Imagina, Jesus querendo se esconder todo o bloqueio para que não chegassem até ele, e essa mulher se prostra, lança, adora, socorre e não sei o que. Ela fala, me dá as migalhas. Não é verdade? E aí Jesus falou, ela porém respondeu, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Tipo, eu sei que você veio para os judeus e eles são os escolhidos, mas os cachorrinhos comem. Me dá as migalhas. Olha o que Jesus respondeu. Então lhe disse, por esta palavra, vai, a tua filha está salva. O que significa isso, irmão? Olhem para cá. O que é importante na intercessão? O que é importante na intercessão? A palavra. Senhor, abençoa a minha vida. A gente tem que tocar no coração de Deus. A gente tem que ser específico. Por essa palavra que você pediu de migalha, que eu estou vendo a tua condição de serva, por causa disso, eu vou, pode ir que a tua filha está curada. Vocês entendem o quanto o intercessor, ele gasta, investe tempo na sua intercessão em prol de uma pessoa? Um detalhe, uma palavra, irmão, uma palavra. Jesus falou, por esta palavra. A gente tem que entender o que a gente ora diante de Deus. A gente tem que colocar as nossas palavras em condição do quê? De servo e de mostrar que Ele é o Senhor. É que nem aconteceu com Pedro. Eles voltaram a noite inteira e não pescaram nada. Aí Jesus falou assim, pode sair de novo. O que Pedro falou para Jesus? Vocês lembram? Ele falou, rodamos a noite inteira e não pescamos nada, mas pela tua palavra a gente vai. Voltou com peixe? Voltou com peixe. Uma palavra. Ele se coloca numa posição de servo. A gente tem que entender isso, irmão. A gente tem que se submeter. Fala assim, eu como intercessor, tenho que me sujeitar. Saber da minha posição. Ser servo. Ter a palavra certa. Diante do Senhor. Em nome de Jesus. É uma palavra. Uma pode mudar uma história. Você crê nisso? Amém. E o último ponto que eu marquei, irmão. Aquele centurião e seu criado que fala lá em Mateus 8, 5 a 13. Olha para cá. Ele tinha, fala assim, o intercessor. Ele tem que ter uma posição. De indigno. Diante do Senhor. Irmão, esse romano, esse centurião é um soldado romano que cuida de 100 pessoas, 100 soldados. O criado dele estava mal. E o que aconteceu? Ele rogou e foi diante do Senhor clamar pela vida daquele seu criado. Certo? Só que o que as pessoas não sabiam é uma palavra que eu gosto muito, eu aprendi a usar muito essa palavra nas minhas orações e para as pessoas que têm vida com Deus. Eu vou ler esse texto, presta atenção, Lucas 7, de 1 a 5. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo:
é digno de lhe conceder, de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e Ele mesmo nos edificou uma sinagoga, e foi Jesus com eles. Olha para cá. Em outro versículo, fala que ele foi e se prostrou diante do Senhor. Mas ele não fez muito mais coisa do que, por exemplo, aquela mulher cananeia, que rogou, clamou, suplicou, ficou num debate com Jesus. Ele só clamou para Jesus ir. Você viu o que as pessoas falaram para Jesus dele? Que era um centurião romano, era um homem romano, não era judeu. Você viu o que elas falaram? Senhor, ele é digno de receber essa petição. Por quê? Porque ele ama a nossa nação e ele mesmo edificou para nós uma sinagoga. Aquele centurião romano, irmão, ele era um homem romano, mas ele amava que nação? Que nação? Fala alto. Não, nação. Qual nação ele amava? Israel. Fala assim, ele amava Israel. Ele amava Israel. E além disso, ele construiu o quê? Uma sinagoga. Irmão, olhem para cá. Ele amava Israel. Abençoados sejam os que te abençoaram. Ele entregou uma oferta, não que restava no bolso dele, ele construiu uma igreja para os judeus. Vocês estão entendendo? Ele, olha para mim, ele nem precisou de muito papo, porque as próprias pessoas já foram como intercessores clamar a Deus diante dele. Ele tem mérito, ele é digno. Vocês estão entendendo? Mas mesmo com tudo isso, olha o que faz esse homem. E foi com Jesus, e Jesus foi. Mas quando já estava perto da sua casa, o centurião enviou alguns amigos dizendo: vai diante de Jesus e fala o seguinte: o que? Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que você entre na minha casa. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter ido contigo, mas uma palavra sua, e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados em meu poder, digo este vai, vem, não sei o que lá. E ouvindo isso, Jesus fala assim: Jesus se maravilhou dele. Jesus se maravilhou dele. E voltando, disse à multidão que o seguia. Vocês estão vendo isso? Nem em Israel eu achei uma fé como essa. Irmão, e aí eu queria falar uma coisa. Quem tem mérito diante de Deus, ele nem precisa falar muito, mas ele fala diante de Jesus, se colocando numa posição do quê? Eu não sou digno de você, Senhor. Sabe aquela historinha lá do fariseu e do pecador, que foram orar? O fariseu foi, entrou, falou: ó Senhor, estou aqui orando, né? Jejuo 2 vezes na semana, entrego o meu dízimo, né? Jesus virou e falou. Aí subiu o pecador e falou: Senhor, tem misericórdia, eu sou um pecador. Irmão, o que eu quero dizer com isso? A pessoa, o intercessor, ele se achou indigno. Esse homem é um dos exemplos mais fortes que eu vejo na palavra, porque ele se achava indigno de chegar na presença de Deus e pedir alguma coisa. Mas esse homem amava Israel. Esse homem, ele ofertava muito pela nação judaica. E eu vou te falar uma coisa: nem judeu ele era. E nós, desculpa o desabafo, nós como igreja fraca desse Brasil, se tem alguém passando mal, doente, na casa, olha, ninguém nem me
visitar, ninguém me ligou, ninguém fez isso comigo. Já reclama, não é verdade? Quando aquele homem, que nem de crente ele era, entre aspas, ele ofertava para construir igreja. Ele não chegou e falou: eu entreguei a sua oferta, o que você vai fazer por mim? Ele falou assim: nem aparece na minha casa, porque eu não sou digno do Senhor. Vocês estão entendendo a diferença, irmão? Está claro? Estão entendendo a profundidade do que esse homem fez? Ele nem falou muito. O Senhor já agiu na vida dele. Irmão, nós como intercessores, olha para cá, a gente tem que amar Israel. Amém? Fala assim: eu tenho que amar Israel. Eu tenho que amar Israel. Fala assim: eu tenho que ofertar. Eu tenho que me sentir indigno da presença do Senhor. Eu me sinto indigno da presença. Se o Senhor, a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem, Ele também estará. Então Ele está aqui. Mas se Ele aparecer, eu tivesse uma visão dEle aqui agora, assim ó, pá! O que vocês acham que eu ia fazer? Irmão, eu ia fazer desse chão uma piscina. Eu não ia nem olhar para ele. Eu ia me jogar aos pés dele e ficar com o cara no pó. Por quê? Porque eu não sou digno de entrar na presença do Todo-Poderoso. Eu sou um pecador. Agora, o que me dá vergonha é que muitos iam chegar e falar assim: é bom que o senhor está aqui, precisamos conversar. Vocês estão pensando? Tem gente que ia fazer isso, irmão. Você lembra daquela oferta que eu entreguei na Copa de 70? Cala a tua boca. É bom que se essa pessoa tiver, eu também não esteja, porque senão eu vou escutar e eu vou levantar. Vou falar, pegar a cabecinha dela com muito carinho. Falar assim: vem pro chão. Pô! Que é o teu lugar, criança. Porque esse é o nosso lugar, irmão. Por mais que você tente ser perfeito, você não é digno da presença do Todo-Poderoso de Israel. Nós não somos. Nós somos pecadores. Eu tenho medo. E por mais que eu me esforce, eu sou um pecador. E na presença dele me fulmina. Eu não sou digno. Então eu quero que você grave isso. Quando você estiver mal na tua casa, você querer começar a reclamar de alguma coisa, do irmão, do pastor, da igreja, do vizinho, não sei o que. Fala: aquele centurião, ele não se achou digno de receber Jesus na casa dele. Quem sou eu? Não é verdade? Não é verdade? Então, irmão, e eu vou falar uma coisa. Todas as palavras que o Senhor ministra no meu coração, tem umas partes que são muito fortes que eu sinto da presença dele, que ele fala para eu frisar. E nessa ministração de hoje, eu frisei isso. Essa frase que eu vou falar agora. Ele tinha méritos romano, mas amava a nação de Israel e construiu uma igreja, entregou oferta. Isso é muito forte. Quando alguém vai falar: você não ama Israel? Ele ama Israel! O cara era centurião. Porque ele amava Israel, o criado dele ressuscitou. Tá bom? Precisa de mais algum motivo? Então pense nisso, irmão. Porque isso é muito forte. Penúltimo ponto, já estou acabando. Isso aqui é mais rápido. Fala assim: o intercessor clama pela unidade. João 17:11, de novo João. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para o Pai, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um,
assim como nós somos um. Olha para cá, o intercessor, irmão, ele clama pela unidade. Ele clama para que sejamos um. Ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que eu anotei aqui. Por isso que eu gosto. Talvez um dos ministérios que eu mais gostei da minha vida, que eu fiquei anos, foi o da FEBEM. Que entrava lá, chegava o cara da Batista, certo? Chegava o presbiteriano. Vocês viram aquele videozinho que aparece o presbiteriano, o batista e o assembleiano numa corridinha de kart chegando? Vocês viram, né? Você viu, Bravo? Viu? Vocês viram já? Chega o presbiteriano primeiro, né, Bravo? Fala assim, ó, os três foram numa corrida de kart, chega o presbiteriano. Aí vem aquela musiquinha calma, né? Ele dirigindo assim. Parou. Aí veio o Batista, né, Bravo? Aí já veio um pouquinho mais rápido. Vocês têm que ver isso. Aí veio o assembleiano. Sabe como que veio o carrinho dele? Vem girando. Deixa o menino rodar. Não, Bravo, esse aí É muito engraçado. é muito engraçado. Deixa o menino rodar. Ele vem rodando. Oh, irmão, oh glória! Eu amo isso, essa diversidade. E a gente da Universal, e a Batista, e a Presbiteriano, um chegava de terno e gravata, outro chegava que parece que eu falava, vixe, que onde vê esse cara? E era crente também. Aí o outro chegava já no forró, e glória a Deus, irmão. Porque todos nós somos o quê? Não somos um. Oh, se um fala mais alto, o outro fala mais baixo. Se um conhece mais, ajuda o que não conhece menos. Se um é mais tímido, o outro é mais ousado. Não é verdade? E glória a Deus! Desde que tenha caráter. Amém? Porque caráter é a premissa para todo mundo, né, irmão? Cá entre nós. Não é qualquer um que você vai colocar dentro do teu barquinho. Certo? Lembram disso, né? Mas isso, irmão, é maravilhoso. Nós éramos um. Nós entrávamos. Era maravilhoso. Olha, irmão, era cara da Renascer, era cara da Presbiteriana, era cara da Assembleia, era cara da... Era de tudo. Mesmo assim, sempre tem aqueles que são mais assim, né? A gente chamava todo mundo para orar, cada um ia para uma unidade. E 80% vinham orar. Mas tinha 90%, tinha aqueles 10% que falaram, não, irmão, Deus abençoe. Deixa eles. Não quer, glória a Deus. Mas nós somos um. A gente tem que clamar para ser um. Nós não somos contra ninguém, nós somos em prol de um reino que tem um rei. Amém? Amém. Só um rei. Sempre. Mas cada um é o quê? É de um jeito. A unidade faz a diferença, irmão. Olha para cá. Sabe por que a nação de Israel é tão próspera? Porque cada um, eles tinham 12 tribos. Um falava de um jeito, o outro guerreava de outro, o outro tinha dom de discernimento, mas eles se ajudavam em prol de quem? Em prol de quem? Deles mesmos. Mas hoje em dia, infelizmente, as igrejas, um é mais profético, usa esse lado profético, o discernimento dele. Não, Deus abençoe, irmão. O outro conhece muito a palavra, é mestre. Ah, não preciso disso não. Irmão, vamos pegando tudo de todos. É tudo uma igreja, no final das contas. Olha para cá, a unidade faz a diferença. Por isso que Israel é tão próximo. Amém? Ó, um exemplo, né? Nada contra, mas assim, o Corinthians só foi campeão em 2012 com tudo porque eles tinham unidade. Que ganhou tudo, ganhou Copa, Libertadores, Mundial, porque o Tite, ele tinha todo mundo na mão, não tinha nenhuma estrela, todo mundo era o quê? Colaborador, uma unidade. Chegou a ser campeão, não chegou? Aí você fala, eu queria que ele foi para a seleção. Eu te pergunto,
Tinha unidade na seleção? Ou tem os bambambam, tem os que falam, né, sabe como que é, né? Eu estou precisando carne seca. Acontece o que acontece. Fala assim, o intercessor. Ele clama pela unidade. E deixa de lado o seu próprio ego. E o último ponto, irmão. João 17, 24. De novo, João 17. É um capítulo de Jesus, o intercessor. Pai, aqueles que me deste, quero, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me tens amado antes da criação do mundo. Fala assim, o intercessor clama para estar junto de Jesus, para ver a sua glória. Você entende essa profundidade, irmão? O intercessor é aquele que tem sede pela presença de Deus, para enxergar o quê? A sua glória. Tem gente que não quer, isso não é para mim, isso aqui lá. Mas nós, eu falo como intercessor, mesmo me achando indigno, eu tenho uma sede de estar ajoelhado na presença dele e ver a glória dele se manifestar. Me veio agora, lembra, amor? Eu não sei quem que estava aqui. Quando a gente estava lá no outro lugar, na 13, aquele dia que eu não consegui nem me segurar. Irmão, Daniel teve visão ali, né, amor? De 2 anjos me segurando, eu não consegui ficar de pé, irmão, de tanta presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Fala sério. Né, amor? Não foi isso? Eu não conseguia ficar de pé, me seguraram ali. Olha, esse negócio aí, quero mais. De sentir o que? A sua glória, a sua presença. Mas aí eu te pergunto, muitos querem o quê? Querem ver milagres, sinais, prodígios, mas nem todo mundo quer estar aonde Jesus está. Não é verdade? Todo mundo quer receber, mas ninguém quer ir e estar na presença dele. E isso, irmão, faz total diferença. Eu vou para a balada, vou para a pingaiada, vou para sei lá onde. Cadê Jesus? Eu vou te falar uma coisa. Ele não está aí. Certo? Ele não está aí. Vou colocar uma plaquinha assim, ele não está aqui. Porque a gente tem que ficar atento nos detalhes. Pai, aqueles que me deste, olha aí, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo. Então olha para cá, é nós que vamos, é Jesus que vem atrás de nós, ou nós que vamos onde Jesus está? Nós que vamos até Ele. Ele não está na balada, Ele não está na bebedeira, Ele não está na zona, Ele não está fazendo balbúrdia, mas eu posso ter certeza, porque Ele está na casa dele, Ele está numa reunião de intercessão, Ele está numa casa de paz, Ele vai estar no evangelismo, no monte, então eu nem te falo, que o monte é o lugar onde Ele mais se manifestou na Bíblia, a sua glória, certo? Por isso que toda semana eu vou, até Jesus voltar. Podia até ser bom se Ele voltasse eu estivesse lá. É desse jeito. Eu quero ir aonde Ele vai estar. E é isso que eu quero que você preste atenção. Você está indo aonde Jesus está? Ou você quer que Ele vá até Ele? Que Ele vá até você? Porque esse não é o caminho correto. O caminho correto de um intercessor é: eu vou aonde Ele está. Eu vou pagar o preço para estar junto com Ele, porque eu quero ver a sua glória. Você quer ver a glória do Senhor? Amém. Então que você vá atrás dele. Amém? Amém. Que você pague esse preço. Vá atrás dele, vá onde ele se manifeste, vá aonde ele
vai estar, porque eu profetizo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Aonde o Senhor Jesus estiver, Ele deseja que você esteja. E se você for lá com essa sede, pagar esse preço, eu creio que Ele pode manifestar a sua glória sobre a sua vida como você nunca viveu, para você viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Porque isso, irmão, olha para mim, é o lugar secreto. É o lugar secreto onde Jesus está. É onde Ele vai se manifestar na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Paga lá, Charles. Olha, já vamos até pegar esse gancho. Feche os seus olhos. Você já sabe de qual é essa letra. Fala, Senhor, com base nesse versículo, João 17:24, aonde você está, eu quero estar para ver a sua glória, o seu lugar secreto. Aleluia. Eu quero, Pai. Estou aqui.
Isso faz a diferença na vida das pessoas, irmão. Quem tem um intercessor muda a história de pessoas ao seu redor e de nações. E eu profetizo que nós vamos ser uma igreja intercessora e vamos ter 24 horas de oração, 7 dias por semana, até a volta de Cristo, muito antes do que eu desejo e imagino, Senhor. Traga pessoas, levante pessoas aqui que sejam apaixonadas por oração, porque intercessor muda nações, Pai. E eu quero mudar esta nação, esta terra, junto com os meus irmãos, Senhor, pela Tua glória. Tem uma semana, irmão, olha, venha na quarta nós estamos em intercessão, domingo de manhã, 9 horas, escola dominical, nós vamos passar ao vivo também, para quem está ao vivo, 9 horas, às 10 a gente faz discipulado e à noite a reunião. Amém? Tem que falar alguma coisa? Não? Levante as suas mãos. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Fecha e já compartilha.